Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu quero contar uma novidade para vocês, um motivo de eu estar tão sumida. É que finalmente eu comecei a fazer minha faculdade, consegui uma faculdade totalmente EAD. Isso me ajuda muito, já que eu tenho criança pequena em casa e eu queria muito estudar e não tinha possibilidade de poder sair. Então, gente, eu estou cursando pedagogia, são 4 anos de curso. E nesses vídeos que eu vou trazer aqui no canal, eu quero trazer um pouco para vocês sobre o curso de pedagogia e algumas coisas que eu tô aprendendo, coisas que eu tive dificuldade de aprender e que eu encontrei facilidade de uma certa forma e eu vou trazer para vocês, para quem estiver fazendo pedagogia também, que puder ajudar. Tá certo? Bom, gente, o primeiro tema do curso de pedagogia foi um dos que eu fiquei com mais dúvida, porque era tanta coisa, era uma coisa que entrava em várias outras, e eu fiquei com muita dúvida, que é sobre o currículo no contexto escolar. Gente, a gente acha que o currículo é só aquele currículo vitae, né? Que a gente distribui aí pelas empresas, mostrando nossa experiência profissional, nossa formação escolar. E o currículo é uma coisa bem mais complexa. Nós temos 3 tipos de currículo. É o tradicional, o crítico e o não crítico, ou pós-crítico. O currículo, ele é a formulação da forma de aprendizado do aluno, ou seja, é ali naquele documento, naquele currículo, que vai como vai ser a forma de ensino, quais materiais vão ser utilizados e tudo que pode formular a educação escolar, tá? É principalmente baseado no professor que esse currículo escolar ele é criado para poder passar para a compreensão do aluno, tá bom? Hoje em dia o currículo ele é mais democrático, né? Tem a participação de alunos e de professores. E eu vou mostrar para vocês uma forma simples e fácil de vocês aprenderem sobre currículo no contexto escolar quando se fala de prova. Às vezes você está fazendo aí a faculdade de pedagogia, um dos principais temas logo no começo da faculdade, e logo de cara aparece aquela atividade, aquela prova onde você tem que responder aquelas questões e você não sabe diferenciar qual é o autor daquele currículo. E eu vou trazer uma coisa aqui que vai ficar bem mais fácil para vocês. Eu tô aqui com minha colinha porque eu ainda não decorei tudo, mas é uma coisa que me ajudou muito, eu obtive uma pontuação muito boa na minha prova, tá bom? E são as teorias do currículo. Como eu falei, são 3 teorias, né? Que é a tradicional, a crítica e a não crítica ou pós-crítica. Eu vou falar aqui primeiro para vocês da teoria tradicional. Quando vocês pegam uma questão da teoria tradicional, o que a teoria tradicional aborda? Ela aborda ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Então, quando cai uma questão que te pergunta qual é o foco do currículo tradicional, né, da teoria tradicional do currículo, você tem que ir na questão que sempre aborda um desses temas, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tudo escrito, para vocês poderem fazer uma colinha e estar estudando em casa. Então, quais são os principais autores da teoria tradicional? É o Bobbitt. Se eu estiver falando o nome errado, me perdoe, gente, que eu ainda tô aprendendo, tá? Tem o Dewey, o Ralph Tyler e o Franklin. São um dos principais autores da teoria tradicional do currículo, tá bom? Eles abordavam esses temas e esse tema, e eles abordavam a causa de que a teoria tradicional era a principal para a educação do aluno. A teoria tradicional é a teoria que a gente usa hoje em dia, tá bom? É uma das mais abordadas. E é isso. Depois vocês fazem uma tabelinha, gente, olha aqui. Eu tenho até uns rabiscos aqui, né, de quando eu tava estudando, mas tem aqui, ó, toda a teoria tradicional e os principais autores. Porque quando cai uma questão com o Bobbitt, por exemplo, você já sabe que ele é da teoria tradicional. Então, consequentemente, a resposta vai ser algo que aborda o tema tradicional. Então, fica muito mais fácil de você aprender. A teoria crítica, ela já aborda ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações social de produção, conscientização, emancipação e libertação
e currículo oculto e resistência. Gente, o currículo oculto, ele pega bastante em provas. O que é o currículo oculto? É aquele currículo que você cria, mas que você não registra, entendeu? É como se eu falar assim, toda quinta-feira os alunos são obrigados a cantar o hino nacional, por exemplo. No meu tempo tinha o hino nacional, né? Hoje em dia a gente já não vê mais nas escolas. Mas aquilo não é colocado no currículo. Está sendo praticado, mas você não está colocando, entendeu? Então ele é um currículo oculto, ele está sendo praticado fora do currículo, tá? Então, essa teoria crítica, ela é uma teoria mais voltada para política, para tecnologia, dá para se ver isso, né? Que ela aborda classes sociais, ela aborda capitalismo, ela aborda resistência, poder, ideologia, né? Então ela tem todo esses pontos a ser abordados. Os principais autores é o Karl Marx, gente, que é cada nome, Karl Marx, tá? Que aí são chamados marxismos, que todos os autores dessa área, eles foram espelhados no marxismo, né? Que foi o principal autor. E aí nós temos o Louis Althusser, gente, é cada nome, Pierre Félix, Jean-Claude Passeron, Baldelotti, Roger Stablet e Paulo Freire, que ele é brasileiro, né, e foi uma das principais influências aí em questão de alfabetização. A gente já fiz até um trabalho na faculdade sobre Paulo Freire, gente, e eu vou falar para vocês, é um grande autor aí na área de pedagogia, na área pedagógica, foi uma das principais pessoas que ajudaram no desenvolvimento da educação de todas as áreas, né, de todos os países. Então ele tem um pouco ele tem um pouco dele em cada parte do país. E é muito interessante a gente estudar e conhecer os autores. Eu ouvia falar de Paulo Freire, não fazia ideia de quem era. Hoje em dia a gente vê o poder que Paulo Freire tem em cima das pessoas, né? Então é muito interessante. Então, gente, essa teoria crítica, ela é uma teoria mais fechada, né? Eu acredito, no meu ver, ela é uma teoria que só quem tinha mais percepção da educação, quem tinha mais acesso à educação, eram as pessoas que tinham a classe mais alta. Quem tinha a classe mais baixa recebia a educação mais baixa, entendeu? E tem agora a teoria pós-crítica ou não crítica, né? O que é a teoria não crítica? Ela já trata a igualdade de gênero, que é quando você passa a entender que na sua sociedade não existe só homem e mulher. Então nós temos identidade, alteridade e diferença, subjetividade, significado e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia e sexualidade. Então ele já abrange todas as áreas, né, da população em geral. Ele já aborda o tema de educação para homossexuais, para gênero e raça, né? No caso, negros, brancos, pardos, que antigamente só quem tinha maior educação eram os brancos, e hoje em dia isso já está diversificado, né? Já não existe mais. Até que tem aquele negócio. Hoje em dia, uma certa porcentagem da pontuação, por exemplo, para você entrar numa faculdade, você, sendo branca, você pode tirar nota 10. Um exemplo, uma pessoa negra pode tirar nota 10 ou até nota 9, mas ela entra na sua frente por quê? Porque ela é negra, entendeu? Então, é assim, é uma certa forma, ele te dá uma possibilidade de você ingressar, ter uma carreira igual a população branca. Mas, de certa forma, eu vejo isso. Gente, eu não tenho nada contra pessoas negras, tá? Aliás, eu tenho muitas pessoas negras na minha família e ele é um assunto tão complexo para você falar, porque qualquer palavra que você fala, você pode ser entendida como se fosse uma pessoa que discrimina a raça negra, e não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que assim como a gente precisa de igualdade social, acredito que os negros e os brancos devem ser tratados por igual. Então eu acredito que não deveria ter preferência de raça, entendeu? Raça, cor.
gênero. Eu acredito que a pessoa sendo branco, negro, homossexual, pode ser o que quiser, entendeu? Eu acredito que o que vale é o desempenho da pessoa. Se ela conseguiu, por mérito dela, ela deve seguir. Então, é uma coisa que eu vejo. Hoje em dia, você por ser branca, você tem menos oportunidade que uma pessoa negra. E isso faz a inclusão do negro na sociedade, mas eu acredito que poderia ter um sistema mais bem bolado nisso para não ficar, né, para todo mundo ter o direito igual. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, gente, comentários à parte. Eu sou muito a favor da igualdade racial para todos, em todas as áreas. Quanto mais igualdade de salário também, tanto para mulheres, quanto para homens, quanto para pessoas negras. Eu sou uma pessoa muito liberal para tudo isso. Eu não tenho preconceito. Para mim, gordo é gente, magro é gente, negro é gente, branco é gente, sabe? Então, só para deixar claro, que às vezes vocês podem entender de uma certa forma diferente, entender como se fosse um preconceito da minha parte, mas não é. Então, nessa teoria não crítica, nós temos como principais autores Morgado, Garcia e Moreira, Eng, Silva, Gomes, Imbernon, Gatti e Barreto e André, tá bom? Então, são um dos principais autores. Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo para vocês e vocês criem uma tabelinha, gente. Vai ajudar muito na hora de vocês responderem questão. Quando vocês verem o nome do autor, você já vai saber de qual teoria ele se encaixa. E sabendo a teoria, você já sabe as principais palavras que se encontram naquela questão. E você vai saber se ela é da teoria tradicional, crítica ou não crítica. E você já vai encontrar a questão pelo simples fato. Porque se em uma questão ele fala sobre Bobbitt e fala sobre didática, você já associa que Bobbitt ele é da teoria tradicional. E didática seria a resposta certa na questão que tem didática. Em outra questão, em outra alternativa que tem classe social ou cultura, você já sabe que não é, porque classe social ele representa a crítica e a cultura representa a não crítica. Então você já sabe que a resposta certa será aquela questão que tem como opção no meio da questão a palavra didática. Então fica muito mais fácil para você responder a questão. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou trazer aqui sempre informações sobre o mundo da pedagogia. Eu espero que vocês gostem. Super beijo, tchau, tchau.